Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional ficou no empate em 0-0 contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Diversas novidades na escalação do técnico Mano Menezes. Ener, Valencia e Arangues começando como titulares aqui dentro do estádio Beira-Rio. Vaias para o técnico colorado e principalmente para o segundo tempo do Inter, em que nem um chute a gol e de fato uma chance construída para assustar o Palmeiras teve na segunda etapa aqui no estádio Beira-Rio. O técnico Mano Menezes, após a partida, disparou contra a imprensa, falou e atualizou a situação que é preocupante de Charles Arangues e projetou também o Internacional para as próximas partidas e também principalmente pensando no duelo contra o River Plate pela Copa Libertadores. Aqui na zona mista, Ener Valencia falou sobre o seu melhor posicionamento e a sua situação física. Gabriel, que voltou a campo depois de mais de 9 meses por conta de uma lesão no joelho, também falou por aqui e a gente vai destacar tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. A gente errou, né? Falei que seria empate. Eu botei vitória ou empate do Internacional, chance dupla, mas eu tinha colocado ambos marcam. No fim das contas, ficou no 0-0 a partida aqui no estádio Beira-Rio. Inclusive sobre isso, tá, pessoal? O Internacional acabou caindo de posição na tabela de classificação, ficou na 11ª colocação com 22 pontos, ficou um pouco mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro e após a partida, depois de muitas análises, enfim, o técnico Mano Menezes apareceu para conceder entrevista coletiva, uma entrevista coletiva forte, tá? Eu quero citar aqui algumas questões que foram abordadas pelo técnico do Internacional. Primeiro sobre a partida, obviamente, contra o Palmeiras. Ele falou que se tivesse vencido o Inter estaria nesse momento em sexto na tabela e que sempre que entra, obviamente, trabalha para vencer as partidas, mas que o primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo já teve uma dificuldade maior. Primeiro, e aí ele cita dois fatores para essa mudança do primeiro para o segundo tempo do Internacional. Primeiro que o Palmeiras também vai para o vestiário, também vai se recuperar, também vai conversar com o seu treinador. E o segundo é que o Inter perdeu o Charles Arangues. O Mano voltou com 2 alterações para a segunda etapa. O Mercado teve um desconforto muscular na coxa, não é novidade isso em relação ao Gabriel Mercado desde a sua chegada ao Internacional lá em 2021. E o Arangues teve um problema no quadril. Ele teve uma pancada, até o Mano falou depois que ele teve uma pancada no quadril. E aí vale a gente lembrar aqui, tá? Na primeira passagem do Charles Arangues no Internacional, ele também teve um problema de quadril. Lá na Alemanha, ele também teve um problema de quadril. Então é uma situação que o Inter tem que ficar atento. Que por esses dois fatores, a saída do Arangues, que estava jogando muito bem a primeira etapa, e é um fato, e também o Palmeiras ter voltado para se recuperar no segundo tempo, dificultaram a segunda etapa do Internacional. E aí o Inter começou a cometer erros que tiraram a tranquilidade da equipe, segundo o técnico Mano Menezes, que acabou sendo muito vaiado no estádio Beira-Rio, uma boa parcela da torcida, primeiro quando saiu o nome do Mano dos alto-falantes aqui do estádio Beira-Rio e depois da partida, vaiaram bastante o técnico do Internacional, teve grito de ordem contra o técnico Mano Menezes. E ele até citou que ele não tem como responder pelos fatores externos, que o Palmeiras estava sendo vaiado também e está numa sequência de uma vitória em 8 jogos, que o Inter encarou o Fluminense no Maracanã e o Fluminense foi muito vaiado também pelo torcedor antes da vitória por 2-0 contra o Internacional no final de semana passado. E ele citou que futebol é uma eterna reconstrução, futebol brasileiro, melhor dizendo, é uma eterna reconstrução, e que nos últimos 11 jogos é uma derrota. E que isso também tem que ser analisado e que está trabalhando para que o torcedor goste mais do seu trabalho por aqui. Ainda nesse contexto do jogo, enfim, o que deu certo, o que não deu certo, ele citou a questão da falta do Maurício, que segue no departamento médico, assim como o Pedro Henrique. Ele citou que naquele lugar ali onde estava jogando o Depena em si, que era mais pelo lado direito, mais para onde jogava o Maurício, ele começou com o Rômulo de primeiro e Arangues de segundo, a ideia é ter um meia mais ofensivo justamente como o Maurício, e que ele colocou o Depena ali, a opção sem ter o Maurício que estava no DM era ter o Depena por ali, para quem sabe dar uma liberdade maior para o Arangues como segundo volante, aparecer mais e criar mais, e de fato isso aconteceu principalmente na primeira etapa. Sobre, aí sim, esse momento mais complicado do Internacional, e aí eu cito principalmente esses 2 últimos jogos, o jogo contra o Fluminense, o jogo agora contra o Palmeiras, teve um jogo também contra o Cruzeiro que ficou no 0-0 aqui no Beira-Rio, que também a torcida ficou cobrando bastante. O Mano disse que nunca fugiu da responsabilidade e que sempre que tiver uma crítica tem que ser aceita por ele, mas que ele não aceita repórter fazer, e aí eu tô aqui colocando entre aspas exatamente como o Mano falou, repórter fazer campanha para contratar treinador, porque aí é canalice.
O Mano não citou para quem foi esse recado, enfim, foi da pergunta até do Lucas Colar do Voz do Gigante, mas ele não entrou no detalhe para quem foi esse recado, mas bateu na imprensa e a gente sabe, o Mano muitas vezes quando as coisas não dão certo acaba descontando na imprensa, enfim, é do jogo também. Em relação aos desfalques para a sequência, tá? O Mano vai ter que ver a situação do Arangues, vai ter que ver a situação do mercado com desconforto na coxa, Arangues no quadril, o Vitão levou o terceiro amarelo e está suspenso, o Moledo caiu no doping, também está fora por tempo indeterminado, ainda terá que ser julgado, possivelmente não vai mais atuar com a camisa do Inter nessa temporada, que é quando termina o contrato dele lá em dezembro. E ele vai ter só duas opções para a zaga de fato, que é o Igor Gomes, que é zagueiro de origem, mas também atua como lateral direito. No Inter só foi aproveitado como lateral direito. E o Nico Hernandes, que hoje atuou mais uma vez, acabou entrando na vaga do mercado no intervalo. O Mano também falou sobre a situação do Rocher, que inclusive será apresentado amanhã 12h30 aqui na sala de conferências do Estádio Beira-Rio. E que essa conversa existe desde o jogo do Inter lá em Montevidéu contra o Nacional, o empate 1-1 pela Copa Libertadores na fase de grupos, e que sempre que pode trazer um goleiro de qualidade tem que trazer, segundo o técnico Mano Menezes. Em relação aos personagens dessa partida, e eu quero citar aqui alguns jogadores que falaram também aqui na zona mista. Eu quero citar o Ener Valencia, tá? Porque ele falou sobre a sua condição física. A gente sabe, o Ener Valencia não teve férias e hoje atuou quase a partida inteira, saiu depois na segunda etapa para a entrada do Gabriel, e ele disse que ele está bem fisicamente, tá? Que está bem fisicamente e que foram os primeiros quase 90 minutos, que precisa seguir se adaptando ao sistema de jogo e que na próxima partida possivelmente o Inter conseguindo os 3 pontos, aliás, vai conseguir se adaptar também melhor ao sistema do técnico Mano Menezes. Sobre posicionamento, tá? Hoje o Ener Valencia jogou como homem de referência. Começou a partida pelo menos como homem de referência, mas caiu muito pelos lados, tá? Ele citou que a temporada passada ele atuou muito como segundo atacante. Ele já tinha dito isso, que é onde ele se sente mais confortável dentro de campo, mas que está à disposição do Mano para jogar de outra forma, se for preciso. Sobre a marcação do Palmeiras, que foi muito forte o tempo todo, ele teve até um enrosco com o zagueiro do Palmeiras, o Murilo. Ele disse que já tinha visto muitas partidas aqui do futebol brasileiro, que sabia que a marcação era forte e que ele estava preparado para isso. Talvez o grande nome da noite tenha sido o John, pelo menos 3 ou 4 grandes defesas na partida. E ele falou também, e obviamente ele foi questionado sobre a chegada do Sérgio Rocher, que é um goleiro que vem a nível de titularidade. O Inter está pagando um valor considerável, $1.600.000 para o Nacional, mais $100.000 o salário mensal do Rocher. Então se desperta essa dúvida, o John tá bem, ele vai sair do gol, vai ser o Rocher o titular natural? Olha só o que o John falou, tá? Que é sempre bom ter um goleiro de qualidade, goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção como o Rocher, que ele chega para agregar o grupo, que é mais um grande goleiro, além de Kehler, Emerson Júnior e Antony também. Ele falou sobre ainda essa situação, porque ele está emprestado ao Inter até o final da temporada, teria que ser adquirido em definitivo. Ele disse que vive um jogo de cada vez e que está muito feliz aqui no Internacional. E ainda sobre falhas defensivas e por isso estar sendo tão exigido, ele disse que jogo grande como foi hoje, todos têm oportunidades e que, claro, quanto menos trabalhar, melhor, mas que ele está ali justamente para isso. Disse que o goleiro John é um cara de poucas palavras, ele não fala tanto, mas esteve aqui também na zona mista do Estádio Beira-Rio. E por fim eu quero destacar o Gabriel, que entrou justamente na vaga do Ener Valencia no final da partida, mais de 9 meses, a gente está falando aí, foi lá no dia 1º de outubro, então a gente está falando de 9 meses e 15 dias, pelo menos, depois o Gabriel volta a campo, depois daquela lesão naquela vitória do Inter em um sábado à tarde contra o Santos aqui no Estádio Beira-Rio. Ele está voltando aos gramados e ele falou que está muito feliz pelo retorno, que foram 9 meses de bastante trabalho e dedicação e que está mais confiante, que claro que entra um pouco ansioso e nervoso pelo tempo fora, mas que as coisas vão acontecendo com naturalidade. Sobre o quanto ele ainda aguenta dentro de campo, hoje foram só 5 minutos, ele entrou ali na reta final da partida na vaga do Ener Valencia, ele disse que ainda não tem uma certeza do quanto ele aguenta, que ele já está trabalhando há pelo menos 3 semanas sem nenhuma restrição com o restante do grupo, mas que ele só vai ter certeza e saber o quanto ele ainda aguenta ao longo da semana e que também depende do jogo e do adversário que o Inter vai ter pela frente. E sobre o jogo contra o River Plate, que é lá no próximo dia 1º, o Inter vai ter 2 jogos ainda contra Bragantino fora de casa e Cuiabá aqui no Beira-Rio, antes do jogo de ida da decisão das oitavas da Libertadores contra o River Plate. O Gabriel falou que todo mundo quer participar de jogos grandes dessa forma, que ele está aqui para ajudar e dar o melhor em campo. E que ele teve um tempo fora, sofrendo pela demora, a vontade de querer estar em campo, mas que espera estar apto para o jogo, não só para o jogo, né? Para os 2 jogos contra o River Plate e quem sabe começar a partida lá no Monumental de Nunes, falou o Gabriel também aqui na zona mista. O Rômulo e o Depena também passaram aqui, elogiaram bastante o primeiro tempo do Inter, lamentaram que não saiu com os 3 pontos, mas preferiram valorizar o ponto conquistado contra um time difícil e multicampeão, que é esse time do Palmeiras, treinado
pelo Abel Ferreira, tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um abraço e até a próxima.